aqui no estúdio. Eu já recebo o nosso cientista político, o professor Davidson Cavalcante, com as quentíssimas dos bastidores. Boa noite, professor. Bem, Mariana, boa noite aos nossos telespectadores. Vamos começar falando da saída do Marcelo Serafim, do Avante? Pois é, né? É aquela tal história, né? Isso é um ditado que eu ouvia da minha avó, quando ela dizia que nunca se troca um casamento por uma aventura. O Marcelo Serafim, uma figura histórica do PSB. Agora imagine, o Marcelo Serafim, uma pessoa de centro-esquerda, sempre um político ali muito moderado, assim como o pai dele, pessoas do calibre mais dessa centro-esquerda, indo para o Avante, com uma pegada muito mais bolsonarista, não dava mesmo para o Marcelo Serafim. A identidade política não combinava, mas o Marcelo Serafim foi. A promessa era de um apoio para deputado federal. Ele não teve esse apoio todo nos bastidores. Fontes me diziam dentro do Avante que havia muita queixa dele, como do Lissandro Breval, ambos candidatos a deputados federais, que não tinham muito apoio, que esse apoio era muito mais dado a alguns candidatos. E aí os estopins, né? Ou seja, as válvulas de escape. A primeira delas, Davi Reis, tentou aquela manobra absurda para se manter na presidência da CMM, não conseguiu. O prefeito Davi Almeida silenciou, como se fosse um sim ao que o Davi Reis estava fazendo, assistindo aquilo calado. Marcelo Serafim, ponto 2, era, digamos, um nome que poderia ser indicado à presidência da casa, não ocorreu. E aí, por fim, o Marcelo Serafim joga a toalha, deixa a liderança do prefeito por divergências e retorna ao PSDB, onde, aliás, como dizem fontes do PSB local, ele nunca deixou de ser. Inclusive, algumas decisões do partido, ele era consultado mesmo estando no Avante. Voltando à estaca zero, Marcelo Serafim pensa agora na sua reeleição a vereador. Ele sabe que no Avante esse espaço é pequeniníssimo e pode o Avante deixar de existir, né? Está negociando uma fusão partidária a nível nacional. Ou seja, é uma analogia daquelas bem antigas, mas vale para a política. Trocar o certo pelo duvidoso, vale a pena? Claro que não. Vamos do âmbito municipal para o federal, professor, porque parece que o Braga está bem distante da base MDBista do presidente Lula. Né? Eu não diria nem tanto distante, Mariana, eu diria que ele está sumido, né? Ou seja, o Eduardo Braga, a gente sabe, ele é uma raposa política experiente, alguém que ventila muitas articulações. É extremamente importante a presença dele na bancada federal, pelo peso político que ele tem, inclusive no MDB. Mas, assim, chama atenção, pelo menos nos corredores locais, esse distanciamento do Lula, né, da base petista. Então, ele está tentando ali, digamos, pelo que eu soube por fontes, está dando um ostracismo, descanso, mas para voltar, para negociar, porque também tem aquela tal história, né? O Braga está recomeçando uma relação também com algumas figuras do PT, evidentemente que houve algumas situações de divergências, mas para o Lula, o Braga sempre foi uma pessoa de muito bom trânsito. E eu ouvi de uma fonte hoje, para encerrar esse bastidor, que o Braga é extremamente importante no Amazonas para essa articulação, principalmente dessa bancada que toma posse hoje lá em Brasília oficialmente, porque é uma bancada inexperiente, desassistida, desarticulada e oba. Nós temos ali nomes que foram eleitos com a premissa do bolsonarismo, só que o presidente é o Lula e o Amazonas precisa ter intercâmbio e o Braga é uma figura central nesse jogo político do Estado. Agora, superintendente da SUFRAMA, vem alguém de fato de São Paulo ou isso ainda é um suspense? Rapaz, é aquela tal história, né? Se vier, não vai ser novidade. Muita gente falou assim, o Alckmin falou no discurso lá que a Zona Franca está dentro do projeto de reindustrialização, de crescimento, legal. Só que pelas fontes que eu consultei, o Alckmin não bateu o martelo quanto ao superintendente. Tinha gente aqui que já estava com a faca no bolo. Eu sei que um nome que está muito lá com o Alckmin é o José Ricardo, que é alguém que é muito posto. Outros nomes também estão na faca ali, né, digamos, na indicação, mas para o Alckmin, que vai ter carta branca, eu soube que ele terá uma carta branca para indicação, pode vir alguém de fora. E se vier alguém de fora, alguém vai ficar chupando o dedo, né, Mariana? A gente está esperando para ver. Tá um suspense danado isso, né? Tá certo. Obrigada, professor. Rádio Mais Brasil News? Vou ver se dá tempo. Dá tempo? Dá tempo. Então vamos instalar daqui a pouco para os bastidores. Tá certo. Obrigada. Boa noite. Até amanhã.